Você não é especial. Eu sei, isso soa como um tapa no rosto. Passamos a vida ouvindo que somos únicos, que temos algo que ninguém mais tem, que basta acreditar para que o universo conspire. Mas no fundo, a vida não funciona assim. A verdade é que você é um ser humano comum, vivendo entre outros bilhões de seres humanos comuns, com problemas parecidos, sonhos parecidos e limitações parecidas. E antes que você feche esse vídeo achando que essa frase é apenas cruel, respire e ouça até o final. Porque é exatamente o fato de você não ser especial que pode se tornar a sua maior força. O filósofo Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores nomes do estoicismo, escrevia para si mesmo que ele era apenas um homem entre homens e que a morte dele não mudaria o curso do universo. Duro, sim, mas libertador. Porque a partir do momento em que entendemos que o mundo não gira em torno de nós, paramos de nos colocar no centro da narrativa e começamos a agir dentro da realidade. E é dentro da realidade, não da ilusão, que as coisas mudam. O problema é que crescemos alimentados por duas mentiras sutis. A primeira é a de que somos destinados para algo grandioso apenas por existirmos. A segunda é que se ainda não atingimos esse algo grandioso, é porque o mundo está nos segurando. É mais confortável acreditar nisso do que encarar a verdade. Ninguém nos deve nada. E se quisermos mudar de vida, teremos que trabalhar para isso. Não existe um destino especial escrito nas estrelas. Existe esforço, aprendizado, quedas e recomeços. Veja o caso de Sísifo, da mitologia grega. Ele foi condenado a empurrar uma pedra enorme montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta, repetindo isso para sempre. Essa é a metáfora da vida de quem espera um momento mágico de virada. Você empurra um pouco, se cansa e tudo volta ao começo. Mas Camus, filósofo francês, reinterpretou o mito dizendo: é preciso imaginar Sísifo feliz. Por quê? Porque quando aceitamos que a vida é feita de esforço constante e não de um prêmio final garantido, conseguimos encontrar sentido no próprio ato de viver. O especial não é o destino, é o que você constrói no caminho. O problema de se achar especial demais é que isso cria um peso insuportável. Você passa a achar que qualquer trabalho comum é indigno, que qualquer início simples é insuficiente. E com isso, você não começa nada. A frustração cresce e a sensação de estar parado no tempo vira rotina. É o paradoxo. Quanto mais você espera um destino excepcional, mais medíocre a vida se torna. Já quando você entende que não é especial, você aceita começar pequeno. E é exatamente esse começo pequeno que leva a coisas grandes. Na psicologia, existe um termo chamado viés de unicidade. É quando acreditamos que nossos problemas, dores e desafios são tão únicos que ninguém poderia entender. Esse viés é perigoso porque nos isola e impede que busquemos soluções que já funcionaram para outras pessoas. É por isso que tantos se fecham, sentindo que ninguém poderia compreender sua angústia. Mas a verdade é que quando paramos de acreditar nessa exclusividade, abrimos espaço para aprender com a experiência coletiva da humanidade, desde os sábios gregos até a ciência moderna. E aqui entra um ponto crucial. Se você não é especial, isso significa que as regras do jogo que funcionaram para outras pessoas podem funcionar para você também. Se disciplina, paciência, estudo e ação funcionaram para milhões antes de você, por que não funcionariam para você? O boxeador Muhammad Ali, por exemplo, não nasceu campeão. Ele treinou obsessivamente dia após dia, até que o mundo não pudesse ignorá-lo. Ele não se via como alguém escolhido por algum destino místico. Ele se fez, assim como você pode se fazer. Mas por que é tão difícil aceitar essa ideia? Porque o ego grita. Ele quer ser reconhecido como diferente, como alguém acima da média. Só que, ironicamente,
Quem realmente se destaca raramente começa se vendo como alguém especial. Eles se veem como aprendizes, e aprendizes agem. Aprendizes erram. Aprendizes não se paralisam pelo medo de não serem bons o suficiente. É exatamente essa humildade que cria espaço para o crescimento. A vida não é um conto de fadas, mas isso não significa que seja cinza e sem graça. Pelo contrário, quando você abandona a ilusão de que merece algo apenas por existir, cada conquista, por menor que seja, se torna mais saborosa. É como plantar uma árvore. Se você acredita que nasceu para viver em um jardim perfeito, vai passar a vida frustrado porque o jardim não existe. Mas se entende que começa com uma semente, vai regar, cuidar, esperar, e um dia terá sombra e frutos. Não porque o destino quis, mas porque você construiu. O filósofo Sêneca dizia que a vida é longa se você souber aproveitá-la. O problema é que muita gente desperdiça anos esperando que a vida comece quando algo especial acontecer. Mas a vida não começa quando você encontra o amor perfeito, quando consegue o emprego dos sonhos ou quando viaja para o lugar que sempre quis. A vida já está acontecendo agora, enquanto você lê isso. E se você não está vivendo agora, também não vai viver depois. Vai apenas trocar um cenário por outro, carregando a mesma insatisfação. Aceitar que você não é especial não é se diminuir. É se libertar da pressão de corresponder a um ideal inalcançável. É parar de esperar que o universo te dê um papel de protagonista e entender que você já está no palco com o roteiro nas mãos. A diferença é que agora você pode reescrever esse roteiro com escolhas conscientes. E, ironicamente, é isso que faz alguém se tornar especial aos olhos dos outros. Agir, criar, construir, enquanto a maioria espera. Você não é especial, mas é único na forma como pode decidir viver a sua vida. Isso é um paradoxo interessante. Não existem garantias para ninguém, mas existe liberdade para todos. E a liberdade é a ferramenta mais poderosa que existe, mais até do que talento. Porque o talento sem ação morre, mas a ação consistente cria habilidades que mudam destinos. Pare por um momento e pense nas pessoas que você admira. Atletas, artistas, líderes, empreendedores. Quantas delas nasceram com um carimbo de especial? Pouquíssimas. A maioria foi ignorada, subestimada e até ridicularizada antes de conquistar algo. E todas elas têm um ponto em comum. Aceitaram começar no nível zero, sem esperar que o mundo reconhecesse um valor que elas ainda não tinham provado. Então, se você está ouvindo isso e sente que a vida não te deu oportunidades, que ninguém te vê, que ninguém aposta em você, eu preciso que entenda uma coisa. Isso não é o fim, é o começo. Porque quando você aceita que não é especial, você para de esperar que alguém te descubra e começa a se descobrir por conta própria. Você passa de figurante a roteirista da própria história. E esse é o segredo. No momento em que você solta o peso da expectativa irreal, começa a andar mais leve. Você não precisa provar nada para o mundo inteiro. Precisa provar para si mesmo que é capaz de fazer o que disse que faria. Precisa cumprir promessas silenciosas, aquelas que só você sabe que fez. Precisa ser mais fiel à ação do que ao aplauso. Porque o aplauso vem e vai, mas o que você constrói permanece. A partir de hoje, olhe para a sua vida sem a lente do sou especial e comece a enxergar com a lente do sou responsável. É a responsabilidade que vai te dar poder. Poder de mudar hábitos, de se disciplinar, de se educar, de se reconstruir. E quanto mais você assumir esse poder, mais raro vai se tornar. Não por ser diferente na essência, mas por agir de um jeito que a maioria não age. Você não é especial, mas pode se tornar inesquecível para quem cruzar o seu caminho. E no fim das contas, isso é muito mais valioso do que um título imaginário que o universo nunca te deu.